Aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra poderosa com a sua vida nessa noite. E o tema da ministração de hoje é fé para dias difíceis. Tem alguém vivendo dia difícil aí? Olha aí, amém, amém. Esses dias eu venho conversando com um monte de pessoas, amigos, pessoas próximas, discípulos, e parece que tem sido algo geral no tempo que nós estamos vivendo. Muita gente passando dias difíceis, complicados, apertados, seja financeiramente, seja na família, seja na saúde. Parece que alguns estão vivendo aquele momento, né, que o nosso adversário investe pesado. Parece que ele pega lá, vamos lá ajuntar o Júnior. Dias difíceis são dias exatamente para usarmos a nossa fé. Eu quero convidar você a abrir a palavra no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. E aqui nós vamos ver a história de dois discípulos que também estavam passando por um momento muito difícil. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Opa. Então vamos lá, vamos à leitura. Você que não achou, está aqui. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, diga fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Dias difíceis são dias de fé. A palavra do Senhor vai dizer que esses 2 discípulos estavam vivendo um dia difícil, um dia sem esperança, um dia ao qual as coisas não estavam indo como eles imaginavam. As coisas não estavam funcionando da maneira que eles acreditavam ser a maneira correta. Eles estavam em Jerusalém, mas começaram a ir para um lugar chamado Emaús, que no original significa águas termais, riacho quente. Eles começaram a caminhar para esse lugar, fugindo do lugar onde o Senhor esperava que eles permanecessem. Então, meditando nessa palavra, eu começo a perceber que existem algumas coisas que eu não posso fazer num dia difícil. Existem algumas situações que eu não posso fazer quando os dias estão difíceis. E a primeira delas é: eu não posso retroceder. Diz a palavra que Emaús ficava a 10 estádios. E eles começaram a ir na direção desse lugar, a 60 estádios, que significa 10 quilômetros. No versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos discípulos que convinha a ir a Jerusalém, Mateus 16, 21, e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Ou seja, Jesus havia falado: eu vou morrer, eu vou ser levado, eu vou para a cruz, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que aconteceu, ele morreu e passou 3 dias, mas aqueles discípulos se esqueceram daquilo que o Senhor havia falado, se esqueceram da promessa, se esqueceram que ele tinha ido sim, mas ele voltaria em 3 dias. E aí eu quero dizer para você que dias difíceis promovem confusão, dias difíceis promovem dúvida, dias difíceis promovem instabilidade. E é nos dias difíceis que nós começamos a procurar algum tipo de conforto. São dias difíceis que nós queremos encontrar algum tipo de apoio, algum tipo de sustentação, algum tipo. E esse lugar se chama Emaús. Nós procuramos o lugar de conforto e saímos do lugar do confronto. Mas na realidade, o Senhor nunca disse para aqueles homens irem para aquele lugar. Muito pelo contrário. Hoje eu vim falar com você que saiu da posição que Deus te colocou. Hoje eu vim falar com você: hoje não é um dia para você fazer isso. Não é dia de retroceder. Dias difíceis são dias de se manter firme na posição que Deus te colocou. Dias difíceis não pode tirar você da posição. Dias difíceis não pode te roubar de Jerusalém.
Jerusalém significa cidade da paz. Ah, Bruno, mas você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou passando. Ou você acha que só você passa? Mas a cidade da paz que o Senhor Jesus está falando, Ele não está falando de uma paz exterior, mas Ele está falando da paz que Ele deu para você. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu te dou. Eu não dou uma paz como o mundo dá. A minha paz, ela vai além da circunstância, vai além dos problemas, vai além das lutas, vai além das crises. É nessa posição que você tem que permanecer. Pode estar caos do lado de fora, mas dentro de você tem uma paz que o Senhor Jesus te dá. Retroceder não é uma opção. Dias difíceis podem promover tudo isso. Pode me fazer querer buscar um lugar bonitinho, quentinho, como Emaús. Mas Jesus nunca foi em Emaús. Talvez você está indo hoje para um lugar que Jesus não estará. Ainda dá tempo de voltar para Jerusalém. Outra coisa que eu não posso fazer num dia difícil é desanimar. Jesus começa a caminhar com aqueles 2 discípulos. E uma das primeiras coisas que Jesus fala para eles é: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? A tristeza, ela fica estampada no rosto daquele que está vivendo. Jesus se apresenta a eles e eles estavam cegos. Não puderam ver Jesus. É isso que o desânimo faz. Você começa a ficar cego para o Senhor. Você começa a achar que o Senhor não está mais com você. Você começa a achar que Ele foi embora, que Ele não está te vendo, que você não é importante para Ele. Mas isso é uma mentira. Assim como Jesus estava com aqueles 2 discípulos desanimados, Ele está com você também. Dias difíceis não são dias para desanimar. Não são dias para ficar triste. O desânimo fecha os nossos olhos para Jesus. Você sabia que o desânimo é contagioso? A Bíblia diz que aqueles 2 discípulos conversavam entre si. Já parou para conversar com uma pessoa desanimada? Ô, meu irmão, hoje a célula foi tremenda, Dudu, a célula foi maravilhosa. Ah, mas você viu o que não sei quem fez? Hoje o culto foi poderoso, mas você viu, o rapaz falou errado. Olha, eu saí daqui tão animado, rapaz, eu estou tão triste, está complicado. Eu tinha um discípulo que eu falava: como é que tá, meu irmão, tá tudo bem? Tá brabo. E aí quando você começa a perceber, você está sendo desanimado junto com ele. Mas se você não está em condição de influenciar, cuidado com as conversas que você tem. Cuidado com quem conversa com você, porque você vai ser influenciado. Então corre dessas pessoas que vêm com conversa de desânimo. Eu tinha um amigo que eu vinha falar para ele, às vezes, né, um novo convertido, uma das pessoas que me ganhou para Jesus. E eu falava: poxa, sai para lá, rapaz, sai para cá, sai para lá, sai de perto de mim. Ele falava: sai de perto de mim, sai de perto de mim. Não quero saber, vai para lá. E hoje eu entendo. A palavra do Senhor vai dizer: as más conversações corrompem os bons costumes. Dias difíceis não são dias de andar com pessoas desanimadas, mas buscar pessoas de fé, porque aquilo que está cheio de quem tem fé transborda.
E a fé dessa pessoa vai me contagiar, porque a fé também contagia. Dias difíceis não são dias de desanimar. Outra coisa que eu não posso fazer no dia difícil é deixar a oração. Engraçado, porque a maioria das pessoas, quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, quando a coisa começa a complicar, para de orar. Veja a conversa daqueles discípulos com Jesus no caminho. Por que vocês estão tristes? E aí Cleopas, um dos 2 discípulos, fala: você é algum peregrino? Você não estava aqui não? Você não está sabendo não? E ele começa a brigar com Jesus. Repita assim comigo: quem deixa a oração, entra na murmuração. Sabe por quê? Porque quando nós deixamos de orar, nós ficamos sobrecarregados. Nós ficamos atolados dos nossos problemas. Nós ficamos, saturados das nossas crises, das nossas lutas. E aí, quem está sobrecarregado uma hora vai explodir. E muitas vezes vai explodir em murmuração. Vai explodir em reclamação. Vai explodir sobre quem não tem nada a ver. Mas tinha uma mulher chamada Ana, que ela estava cheia de problemas, e um dos problemas era a outra esposa do seu marido. Uma mulher chamada Penina, que tinha muitos filhos e ela não tinha nenhum. Mas diz a palavra que o marido de Ana a amava, mas Ana queria um filho. E no meio de todos aqueles problemas, diz a palavra que Ana vai para o cantinho do templo, num lugar chamado Alpendre de Salomão, e lá no cantinho, ela não conseguia falar nada, mas ela chorava, ela chorava, ela chorava, ela chorava, e aí de repente chega o sacerdote e diz: mulher, está bêbada a essa hora? E ela diz: não, meu Senhor. E aí ela compartilha. E diz a palavra que o homem de Deus liberou uma palavra: no próximo ano você vai voltar com o bebê no colo. Ei, larga a murmuração e volta para a oração. Ainda que a sua oração não seja palavras, mas seja lágrimas, o Senhor é aquele que responde o clamor daquele que crê. Não é hora de deixar a oração. Agora que você tem que orar mesmo. Agora você tem que orar mais. Continue orando. Dias difíceis são assim mesmo. Promovem impaciência, irritabilidade, ira. Mas se você estiver na oração, você vai descarregar tudo isso aos pés do Senhor. E não tem lugar melhor para derramar as nossas lágrimas. Não tem lugar melhor para depositar as nossas ansiedades, preocupações e medos. A palavra do Senhor vai dizer: lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Quando eu lanço sobre Ele as minhas ansiedades, meus medos e preocupações, eu percebo o cuidado dEle sobre a minha vida. Dias difíceis não são dias de deixar a palavra. Outra coisa que eu não posso fazer é deixar a palavra. Quantos de nós, no momento difícil de sua vida, no momento de luta, de tribulação, se esquece da palavra que Deus falou, se esquece da promessa que Deus havia te dito? Crê no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa.
Mas a coisa dentro de casa está tão complicada, tão difícil, que você começa a acreditar que aquela palavra não é para você. Você começa a crer que aquela circunstância é mais poderosa que o Deus que você serve. Mas dias difíceis não são dias de deixar a palavra. Pelo contrário, levanta a tua mão aí, segura a espada da justiça, que é a palavra de Deus. Com ela você é apto para vencer batalhas espirituais. Use a palavra, querido. Medita nela de dia e de noite, e você vai ser bem-aventurado em tudo que você fizer. Atente para fazer tudo que diz a palavra de Deus. É fácil ter fé no dia bom. É fácil ter fé quando tem dinheiro no bolso, quando tem Pix na conta. É fácil ter fé quando o marido está beijando a mulher, quando está tudo muito bem. Mas a fé, ela é exatamente para o dia difícil. Porque para o dia fácil qualquer um consegue acreditar. No dia fácil é fácil. No dia fácil é moleza. Uma das primeiras coisas que fazemos no dia difícil é parar de ler a Bíblia. Mas olha o que diz as Escrituras, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quantos querem uma direção na sua vida? Quantos querem encontrar solução para o seu problema? Ei, a solução que você procura está na palavra de Deus. Quantas vezes eu numa crise, num problema, orando, e aí eu não tinha nenhuma palavra, eu não conseguia ouvir, porque quem está desanimado fica cego, não é isso? Quem está desanimado fica surdo, quem está desanimado deixa a oração, mas aí eu abri a palavra, e a palavra, pá! A Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma com o espírito, é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Ei, a palavra do Senhor está sendo disparada na tua direção, e ela vai entrar no teu coração, e vai discernir, você vai discernir o que é alma e o que é espírito. Você se apega a essa palavra, porque é essa palavra que vai te dar vitória. É essa palavra que vai dar luz para o teu caminho. Como eu vou ter resposta, orientação e direção, se eu não abrir a palavra? Vou ficar dependendo de alguém me dizer? Vou lá no monte procurar um profeta, vou no culto lá do profeta fulano de tal, vou lá porque eles revelam tudo. A maior revelação que existe é a palavra de Deus. Ou melhor, a palavra de Deus é a revelação. Você está indo atrás de profecia, mas tem um lugar que tem muita profecia que se chama Bíblia Sagrada. Aí tem profecia para tudo que é lado, para tudo que é gosto, para todos os estilos, para todos os jeitos, para todos os problemas. Sem a palavra, nós retornamos para o nosso próprio caminho. Sem a palavra, nós vamos para Emaús. Mas olha o que disse Isaías, no capítulo 55, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Converter é sair do caminho que você está e voltar para Jerusalém. Ele se compadecerá dele. E volte para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são o pensamento de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos muito mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos que os seus pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem, e faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Ei, quem tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, comece a se alegrar, porque ela não vai voltar vazia para o Senhor. Ela vai cumprir o que Ele disse que ia fazer. Continua acreditando. Dias difíceis
Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele fala, Ele cumpre. Voltemos à palavra de Deus, meu irmão. Voltemos à palavra de Deus. Não podemos retroceder. Dias difíceis não é dia de desanimar. Não é dia de deixar a oração. Não é dia de deixar a palavra. Não é dia de deixar a comunhão. Quantos aqui já, ou talvez não veio hoje. Quantos de nós, quando a coisa fica difícil, larga a célula, larga a igreja, começa a procurar os seus meios próprios de resolver seus problemas? Não, Dudu, agora não vou poder. Estou com uns boletos aí para pagar. E aí vai para o PT, Partido dos Trabalhadores. Começa a trabalhar. E aí paga o boleto. E o boleto da oração, quem vai pagar? E o boleto da comunhão, quem vai pagar? E o boleto do chamado, quem vai pagar? E o boleto do ministério, quem vai pagar? Ei, enquanto você corre atrás da bênção, a bênção está dizendo, espera que eu estou chegando, eu estou indo atrás de você, você está fugindo de mim. A palavra do Senhor diz, a bênção corre atrás do justo, a bênção corre atrás do justo, querido. Mas diz a palavra, o justo viverá pela fé. É por isso que a bênção está fugindo de alguns de nós. Porque o dia difícil chegou e a fé foi embora. A fé foi embora. Mas hoje o Senhor vai derramar a fé sobre o teu coração. Hoje o Senhor vai avivar a sua fé. A palavra do Senhor diz que nós temos uma medida de fé, mas não tem problema não, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte que você está aí lutando contra ele, saia daqui, lança-te ao mar, e ele irá. Bota a tua fé em ação, bota a tua fé em prática, meu irmão. Dias difíceis não são dias de deixar a comunhão. Lucas 24, 28, nós lemos. Eles chegaram à aldeia para onde eles iam, e fez ele, Jesus, como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Então Jesus entrou para ficar com eles. A primeira decisão que aqueles discípulos tomaram foi sair de Jerusalém, foi sair da comunhão, foi sair do meio dos irmãos. A primeira decisão que aqueles dois tomaram foi ir para longe. Saíram. Dias difíceis querem nos tirar da nossa comunidade. Quer tirar você da casa do pão, da casa de Deus. Dias difíceis querem tirar você da sua célula. Talvez tenha alguém agora na live lá me vendo, porque decidiu fazer o Cristo em casa. Mas esse negócio de Cristo em casa só funciona na célula. Não existe Cristo sem igreja. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Eu não conheço nenhuma cabeça que anda sozinha e nenhum corpo que anda sozinho. Nós precisamos fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Dias difíceis não podem nos tirar da nossa comunidade. Não podemos. Começamos a dar desculpa para a nossa ausência. Começamos a argumentar, pensando que estamos convencendo alguém.
Quando os nossos argumentos são mais para nós mesmos do que para as pessoas. Mas repita assim comigo: foi na comunhão, no partir do pão, que eles foram resgatados. Olha lá. Quando Jesus partiu o pão, aqueles homens tiveram seus olhos abertos. Então faz o seguinte: volta para a célula, volta para a comunhão, volta para o meio dos seus irmãos. Ah, Bruno, mas você não sabe o que fizeram comigo. É, meu irmão, deixa eu te contar um segredo. Se você não pode conviver com os irmãos na terra, o que você vai fazer no céu? Você vai estar cheio de irmão lá. Para sempre, hein? Às vezes Deus usa os irmãos para trabalhar em nós, inclusive os defeitos deles. Mas a Bíblia diz que você tem que amar o seu irmão. Ó, o mandamento. Então, em vez de fugir do irmão, vai orar pelo irmão. Vai orar por si mesmo. Senhor, me ajuda aí eu a amar mais o meu irmão. Eu preciso amar, Senhor. Tu disse na tua palavra, eu tenho que amar. Então eu vou amar, Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que não ama seu irmão é homicida. Oh! Sabia? Está escrito, 1 João, lá na consolidação, você já viu esse texto. Foi na comunhão que eles foram resgatados. Foi na comunhão que eles foram restaurados. Dias difíceis querem tirar você da presença de Deus. Mas hoje os seus olhos estão sendo abertos. Os dias difíceis tiraram a visão de Jesus que você tinha, mas o mesmo Jesus que você deixou de enxergar, Ele está partindo o pão agora. E os teus olhos estão sendo abertos. Quem está vendo Jesus aí? Quem está vendo Jesus aí? Quem está vendo, hein? Quem está vendo? Quem está vendo? Hein? Quem está vendo? Com os olhos da fé, quem está vendo Jesus aí? Começa a ver Jesus. Começa a ver Jesus na tua casa. Começa a ver Jesus na conta do banco. Começa a ver Jesus no teu casamento. Começa a ver Jesus na tua saúde. Abre os olhos e veja, Ele está contigo. Rabacharabandarabassuriandarabás. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Queridos, Emaús ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. Essa era a distância. E essa distância representava o quanto aqueles discípulos haviam se afastado da presença de Deus. Nesses dias difíceis que você está vivendo, você tem ido a Emaús? Ou você tem permanecido em Jerusalém? A quantos quilômetros você se afastou da promessa que Deus tinha sobre a tua vida? A quantos quilômetros você está? A que distância você está da Jerusalém que Deus te colocou? Hein? Para um pouquinho aí e pense. Se é que você já não está entendendo, porque o Senhor já vem falando com você. O texto de hoje mostra 5 sintomas, 5 sinais de alguém que tem se distanciado de Deus por causa de momentos difíceis que está vivendo. Qual desses sintomas você se encaixou? Será que você retrocedeu? Será que você já foi mais animada? Será que você já foi mais cheio de fé? Será que você já acreditou mais? Será que outro dia você só tinha palavras positivas, palavras de fé?
Será que você retrocedeu? Será que você voltou para trás? Será que você está voltando para o mundo, para o pecado, para aquilo que você fazia antes? Para um pouquinho. Será que hoje você está se inclinando para aquele pecado que você já venceu? Será que você saiu da posição de fé que você tinha? Ou será que você desanimou? Será que você agora está sem força? Será que agora você caiu da fé? Será que agora você não consegue nem dar uma palavra de ânimo para ninguém? Será que você foi contaminado por um desanimado? Ou você é o desanimado que está contaminando os outros? Hein? Como está a sua vida de oração? Parou? Cansou? Como está a sua fé na palavra? Será que você tem deixado a comunhão aos poucos? 5 sintomas e sinais que demonstram alguém que está indo para Emaús, buscando conforto fora dos braços do Senhor. E é exatamente tudo isso que você não pode fazer. É exatamente tudo isso que eu não posso fazer. Esses sinais são para que você esteja alerta, para que você esteja atenta, porque dias difíceis são excelentes para colocar a fé em prática. Isaías 55, versículo 6, vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Salmos 50, versículo 15: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Salmo 46, verso 1: o Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mateus 28, versículo 20, parte B: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jeremias 33, versículo 3: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Queridos, teus olhos estão sendo abertos, teus olhos foram abertos. Hoje é noite de voltar à posição. Hoje é noite de voltar à fé. Hoje é noite de voltar à palavra. Hoje é noite de voltar à oração. Hoje é noite de voltar à comunhão. Hoje é noite de clamar a Deus pelo nosso milagre. Dias difíceis são dias de milagre. É hora de botar a fé em prática. É hora de botar a fé em ação. Eu estava assim mesmo, desanimado, eu regredi. Eu parei de orar, eu parei de ler a palavra, eu parei com a comunhão, mas o Espírito Santo me trouxe hoje aqui, porque Ele não queria eu desse jeito. Ele não me queria desse jeito. Então está na hora de você tomar uma atitude diante dessa palavra. Está na hora de você reagir à palavra que Deus está lhe dando. Você não veio aqui por acaso, você não chegou aqui à toa. Tem um propósito, e o propósito de Deus para você é resgatar você, é resgatar a tua fé, é te trazer de volta para Jerusalém, é fazer o milagre que você tanto precisa. Hoje é quinta profética, a quinta do milagre. Nada, querido, é impossível para Deus, nem para um homem, nem para uma mulher de fé. Então feche seus olhos. Se você quiser, venha para o altar, venha colocar tua fé em ação.
Porque hoje o Senhor vai fazer milagre na sua vida. Porque hoje o Senhor vai fazer o sobrenatural na sua direção. Vamos, irmãos, vamos clamar. Porque hoje é a noite de emitir um clamor poderoso ao céu. E não há ninguém que emita um clamor que o Senhor não responda. Aleluia.